Esse vídeo aqui é para tratar de um assunto que nos últimos dias, eu estou falando aqui, estou no dia 23 de junho de 2025, nos últimos dias, mais precisamente desde o dia 11 de junho, tem havido um alvoroço grande na área condominial por conta de uma lei que foi sancionada no Distrito Federal, que é a Lei 7.686. E essa lei, ela determina que a partir daquela data, né, portanto já há alguns dias ela é válida, os condomínios com mais de 45 unidades, eles não podem contratar, não podem instalar portarias remotas, portarias virtuais, né, e aqueles que já têm um prazo de até 90 dias para remover esses equipamentos e retornar à situação com funcionários orgânicos. Isso aí causou um rebuliço grande, a rede está assim polvorosa, muita gente com muitas dúvidas, e eu vim aqui para trazer um pouco de argumentação, para fazer uma análise das mudanças que ocorrem não apenas na área condominial, mas na humanidade, e que elas têm, na minha visão, as mesmas características do que está acontecendo aqui agora, né? Qual é a justificativa dessa lei? Os legisladores, quando criaram isso daí, falaram muito da questão da preservação dos empregos. E essa é uma justificativa que tem o seu valor, tem realmente seu embasamento, que é muito nobre, muito interessante, bacana. Mas não é a única variável que está envolvida nisso daí, tem várias outras. Como a gente sabe, a portaria remota ela foi introduzida já há alguns anos. Eu costumo dizer que há algum tempo atrás ela era uma novidade, agora em muitas cidades maiores, ela está se tornando padrão. Não apenas a portaria remota, que é 100% remota, sem nenhum funcionário presente ali no local, como a portaria híbrida, ou seja, parte com funcionários orgânicos e parte com a portaria remota. Já existem muitos operando dessa forma daí. Então é uma tecnologia que já está bastante experimentada, ela está bastante desenvolvida, eu diria que já consolidada no mercado, muitas boas empresas no ramo já oferecendo esse tipo de serviço, e muitos condomínios utilizando. E tem todo tipo de experiências, tem pessoas que estão achando bom, outros que ainda estão se adaptando e tudo mais. Mas o recorte que eu quero fazer aqui para você é um recorte histórico que mostra que esse movimento ele não vai retroceder. Independente, você pode concordar comigo, discordar, achar que é bom, que é ruim, dizer que nunca vai, não importa. O que eu vou dizer aqui é válido como um recorte da história da humanidade, tá? Antes da gente continuar, se você ainda não me segue, se inscreve aí no canal, né? E se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha com outras pessoas. Bem, o recorte que eu quero fazer aqui é o seguinte: nós estamos falando basicamente de abandonar um paradigma que é de 100% pessoas locais contratadas ou terceirizadas, né, para prestar um serviço ali local, e passar para um outro paradigma que é basicamente regido por máquinas. Para quem não conhece portaria remota, a portaria remota é basicamente o serviço que o visitante, o entregador, sei lá, ele chega lá na portaria, ele aperta o botãozinho lá do interfone. Só que ao invés de uma pessoa atender dentro da guarita do condomínio, quem vai atender é um atendente remoto que está muitas vezes não apenas fora do seu bairro, fora até da cidade, às vezes fora do estado, está em outro estado, ele vai atender e vai fazer interlocução com esse visitante. E aí vai avisar o morador que diz, olha, tem uma pessoa aqui na porta, nome tal, quer fazer, quer entregar, quer não sei o que, alguma coisa, e o morador vai decidir o que faz. Se der o acesso, o operador remotamente dá o acesso. Se for para deixar algum tipo de mensagem, enfim, tem uma série de serviços, mas é tudo remoto, né? Então, essa é a portaria remota. Bem, como eu falei, muitos condomínios já estão adotando, só que agora veio essa lei, e essa lei diz o seguinte, olha, a partir de 11 de junho de 2025, somente condomínios com menos de 45 unidades, né, apartamentos, imóveis dentro, somente aqueles que tiverem menos de 45 unidades, ou até 45 unidades, para ser preciso, elas estão autorizadas a ter isso aí, senão ele vai ter que tirar. E o que motivou isso daí? É basicamente preservar empregos e tal. Aí vem algumas outras justificativas também, falando sobre questão de segurança, que são questionáveis, né? Não são verdades absolutas, são visões subjetivas do assunto.
Mas, enfim, tem gente que diz que isso aí é resultado de pressão de lobby dos sindicatos. Tem gente que diz que é um desejo genuíno do legislador de preservar empregos. Mas eu fico pensando, imagina se o legislador, de repente, ele também resolve determinar, por força de lei, que a partir de agora, digamos, todos os elevadores de todos os condomínios passassem a ter ascensoristas, que fosse obrigatório contratar ascensoristas. O que seria dos condomínios? Como é que seria isso? Né? A partir do momento em que os elevadores se tornaram tão completamente modernos e fáceis de operar, basicamente você aperta um botão, literalmente isso, faz sentido você ter que contratar uma pessoa para ficar sentada dentro de uma caixa de metal 8 horas por dia apertando o botão, coisa que você poderia fazer? Eu faço esse paralelo aí para a gente poder entender o que é que provavelmente vai acontecer no futuro, né? Porque essa história a gente já viu. Que história é essa? Vamos pegar só a partir da Revolução Industrial, né? Aí do século XVIII para o XIX, quando as máquinas começaram a tomar conta da indústria e tudo aquilo que era manufaturado, feito de forma artesanal, passou a ser feito pela máquina, com muito mais produtividade, com muito mais padronização. E aquilo, naquele momento, gerou uma revolta parecida como essa, né? Das pessoas bradando, dizendo que isso é um absurdo, vai eliminar os empregos, isso aí não pode, as máquinas não podem fazer isso. A gente já conhece essa história e a gente viu no que deu. As empresas que adotam a industrialização, né, a mecanização, o aumento da escala, da padronização através de máquinas, é aquela que vai se consolidar no mercado. Então, isso daí é uma verdade absoluta do mercado. As pessoas vão optar por isso mais cedo ou mais tarde. E aquelas que estão sendo desligadas daquela linha que antes era manufatureira, elas vão buscar uma outra colocação, buscar um outro tipo de ocupação, muitas vezes até dentro da própria indústria, mas não mais fazendo aquilo que fazia manualmente, talvez até operando a máquina, não sei, mas enfim. Essa mudança é inexorável, não tem jeito. A gente viu isso também quando a luz elétrica chegou nas cidades. Antes do advento da luz elétrica, o que iluminava as ruas e as casas e tudo mais eram lamparinas a gás, a óleo, vela, esse tipo de coisa. A iluminação pública ela era acendida e apagada diariamente por funcionários que faziam isso. Chegou a luz elétrica, eles imediatamente ficaram sem ocupação. E houve também, naquele momento, uma questão de tentar preservar os empregos e revoltas e tudo mais. A introdução dos carros, né, os carros, como a gente conhece, a combustão, o motor, né, o automóvel. Antes disso, como era a locomoção? Era toda baseada em cavalos, charretes, esse tipo de coisa. Os cocheiros perderam sua função, né, os produtores de feno e uma série de profissões que giravam em torno disso, elas simplesmente desapareceram e houve revoltas. Até mais recentemente, a gente viu aí a questão da música, quando houve a digitalização e streaming, quando a internet chegou forte, toda a indústria da música teve que se readaptar, se readequar à nova realidade, porque começou a questão da pirataria, como é que é a nova forma de ganhar dinheiro com música, como é que faz? Houve revoltas, houve mudanças de legislação, houve tudo isso, mas em nenhum desses casos a inovação retrocedeu. Nenhum deles. E a mesma coisa vai acontecer também com portaria remota, eu tenho certeza. Né? Mais recente ainda, a gente viu a questão dos táxis e dos motoristas por aplicativo, né? O Uber, assim, como sendo uma bandeira, assim, um ícone muito forte disso aí. Não sei se vocês estão lembrados, vocês são contemporâneos disso, mas quando o Uber chegou no Brasil, houve verdadeiras gangues que se juntavam para bater e destruir carro de motorista de Uber, porque eles eram uma ameaça. Hoje eles convivem aí, cada um tem o seu share no mercado, mas a inovação não retrocedeu. Então o que eu quero dizer, essa questão da portaria remota, da digitalização dos serviços nos condomínios, e aí eu estou incluindo também
relatórios financeiros, prestação de contas, que tradicionalmente vem numa pasta, né, um calhamaço grosso assim, cheio de papel, muitos desses já estão migrando para 100% digital. Isso não vai retroceder. Você se lembra quando você tinha que pegar dinheiro no banco para passar o fim de semana? Ninguém mais pega dinheiro em banco, tem meses que eu não pego numa nota de dinheiro. E eu não estou nem mais falando de cartão de crédito, hoje em dia meu cartão de crédito está dentro do meu celular, eu não pego nem no cartão de crédito. Essas mudanças não retrocedem. E a mesma coisa vai acontecer na portaria remota. Então, para você que está aí um pouco preocupado, pode ser que haja uma legislação que crie algum tipo de embaraço, algum tipo de problema, mas uma coisa que eu quero dizer, e até uma consulta que foi feita através de um post que eu fiz sobre o assunto hoje, o advogado se posicionou claramente, falou, essa lei é inconstitucional porque o Estado não tem competência legislativa para definir uma matéria dessa natureza. Então ela provavelmente vai subir lá para o STF, é bem possível que seja questionada, e pelo que eu entendi dessa consulta, ela tende a cair. Então está aqui a minha visão um pouquinho mais amplificada dessa questão da portaria remota e a legislação que já foi imposta lá no Distrito Federal, e tem outras que estão tramitando em outros estados também, outros municípios, mas compartilhando contigo a minha visão. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreve aí, é só clicar, inscreva-se, pronto, você vai receber esse conteúdo sempre que eu lançar alguma coisa nova, você vai ser avisado disso. Até a próxima e espero que tenha gostado.